felicidade e honra receber aqui nessa terceira noite de atividade da Calorada, nesse ano inaugural 2020, Vinícius Andrade, do escritório Andrade Moretim. E a gente, eu queria também, como fiz ontem, agradecer enormemente ao DEA e a toda a equipe de estudantes, nas figuras de Fran e Chico, pelo enorme esforço de ajudar a organizar essa calorada, né, essas atividades de recepção dos calouros. Fizemos 3 atividades na segunda, nas noites de segunda, quarta, terça e quarta, mais, digamos assim, institucionais. Na segunda, uma apresentação unificada do diurno e do noturno para os calouros sobre as estruturas mais institucionais da nossa faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Ontem tivemos uma mesa de debates chamada Diversidades, muito importante, porque ela traz também como declaração, enfim, de início dessa nova gestão, né, minha, professor Sérgio Eckermann, do professor João Maurício Ramos, da professora Lorena Moreira, de toda a equipe que vai tocar nos próximos 4 anos, da importância da discussão de pautas muito prementes, né, da parte ligadas ao gênero, à diversidade étnico-racial, à arquitetura e urbanismo. Fizeram parte os professores Eduardo Rocha, aqui presente, a professora Gabriela Leandro, o professor Zé Lapaia, o estudante Gabriel, a Fábio Velame e Patrícia, estudante de mestrado. E foi uma mesa interessantíssima. A gente está gravando esses eventos e eu espero que em breve a gente possa ser capaz de começar um canal da escola nas redes sociais, no YouTube, e assim poder também dar maior divulgação a esses eventos, a esses grandes momentos de congregação que a gente tem juntos aqui. A atividade da Calorada continua amanhã para os estudantes de turnos opostos. A ideia é que os estudantes não percam aulas, os calouros amanhã, na quinta e na sexta, porque semana que vem teremos o seminário do PPP, retomando as discussões do projeto político-pedagógico da escola, na quarta, na quinta e na sexta. E, portanto, nós queremos aí amanhã, quinta e sexta, de aulas, mas na sexta finalizaremos o dia também com uma cultural do DEA, uma congregação, uma confraternização, que também a gente pensa é um momento muito importante para comemorar o início do novo ano e ganhar energia, né, para enfrentar esse momento tão difícil que a gente vive na universidade, mas que com certeza gerará reações em igual força e direção oposta, no sentido de uma instituição mais rica e mais forte, tenho certeza. Hoje, então, finalizando essas 3 mesas institucionais, a gente está chamando de aula inaugural a presença do Vinícius. Como eu falei, é uma grande honra e uma grande alegria. Eu vou fazer uma pequena apresentação. Vinícius Hernandes de Andrade nasceu em 2 de abril de 68 em São Paulo, é formado pela FAUSP em 1992 e em 97 criou com o Marcelo Moretim o escritório Andrade Moretim. Marcelo formado um ano antes, em 91. Em 2012 ainda se agregaram ao escritório Marcelo Maia Rosa, do Mackenzie, e Renato Andrulis, também formado na USP, e hoje integram a equipe do escritório, o que deu também, como a gente estava conversando mais cedo, a possibilidade de Vinícius integrar uma série de outras atividades. Vinícius também é professor, fundador da Escola da Cidade. Há cerca de um ano assumiu a coordenação pedagógica da Escola da Cidade e, tal qual discutimos aqui no nosso PPP, eles também discutem lá hoje uma revisão do curso. E esse, além do fato de que Vinícius é hoje parte do Comitê Científico do Congresso da UiA, que vai acontecer no Rio entre 19 e 24 de julho, e tem aqui dentre nossas
entre nossos colaboradores, né, o professor Nivaldo Andrade, presidente do IABDN, como organizador, os professores Márcio Cotrim, como também membro do Comitê Científico, e a professora visitante Margarete Pereira, que estará aqui no PPGAL nesse ano de 2020, também dentro do Comitê Científico. Então, duas das facetas acadêmicas de Vinícius que também fazem todo sentido, né, que nesse momento o Vinícius esteja aqui conosco para compartilhar da produção do escritório Andrade Moretti. Eu sou suspeito para falar, um grande admirador da obra do Andrade Moretti em torno a tudo que ele congrega, da crença em torno à construção e do detalhe como protagonistas de uma forma de pensar a arquitetura, dentre muitas outras facetas. É um escritório que também é marcado pela contínua participação em concursos públicos de arquitetura e urbanismo, o que muito nos inspira e orgulha, né? Lembro muito bem de olhar para projetos de concurso de Vinícius, feitos por Vinícius e Marcelo e equipe, e acreditar, né, que sim, esse é um caminho, né, para que possamos fazer escolhas democráticas de como construímos, né, no setor público e também não no setor privado, né, caso do concurso que resultou na magistral obra do Instituto Moreira Salles na Avenida Paulista, perto da Consolação, em São Paulo, e que ilustra o cartaz que seguiu aqui, né, para o nosso convite da aula inaugural. Então, terminando essa apresentação, e antes de chamar Vinícius, eu vou citar o professor Renato Anelli, que tem uma passagem muito bonita na Monolito, de 2011, monográfica do escritório, e que representa muito o que penso também do escritório. Renato disse: no domínio formal das técnicas industriais de construção, a arquitetura de Andrade Moretti encontra um meio. Na tensão entre a afirmação da ordem e a aleatoriedade da vida, encontra um sentido. Na tênue transparência dos seus volumes construídos, encontra uma poética. Um bom exemplo de como ser moderno no século XXI. Então, sem mais delongas, eu queria, por favor, chamar Vinícius Andrade ao palco. Bom, depois dessa apresentação, eu estou me sentindo super profissional da arquitetura aqui. Bom, queria agradecer primeiro, então, o convite que o Nivaldo e o Sérgio fizeram para tudo bem, colega? Para estar aqui com vocês hoje. Eu percebi que o som não está grandes coisas, a minha dicção também não é grandes coisas. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, pode fazer aquela cara de o quê? E aí eu repito com calma. Bom, para começar, eu queria reforçar uma coisa que o Sérgio já adiantou aqui, que eu estou aqui representando o meu escritório, né? Eu tenho uma prática como professor já há 15 anos, mas o meu escritório tem 22 anos de atividade. Nós, além de mim, somos mais 3 sócios, mais o pessoal que está no escritório faz tempo. Então, tudo que eu disser aqui hoje não é só culpa minha. Eu sei que pode e será usado contra mim no futuro, mas não é só comigo, tá? Tem mais uma turma por trás. Aqui é no botãozinho mesmo, né, Sérgio? Ótimo. Então, isso aí é uma parte... Não, imagina. Essa é uma parte dos dos culpados. É o pessoal fixo do escritório. O Moretti está ali com aquela pose de invocado. Atrás dele o Marcelo Maia Rosa, que é outro sócio. E essa no meio, a Renata, é sócia também. Então, eu falei fixo, porque isso é uma coisa importante da história do nosso escritório. Porque... Deixa eu ver aqui. Porque a gente tem uma tradição, desde que a gente fundou o escritório em 97, muito com base
na participação em concursos públicos, de trabalhar em parceria com outros escritórios. Então, hoje eu tenho um escritório que tem 12 pessoas no total, contando comigo, e a gente tem 23 anos de escritório e já consegue pegar contratos, demandas grandes, complexas e tal. Como é que a gente faz isso sem crescer? A gente trabalha com escritórios mais jovens do que nós, via de regra, escritórios mais novos, em parceria. Então, cada um dos projetos do nosso escritório tem sempre uma parceria. Essa aqui é a lista dos últimos parceiros com quem a gente tem trabalhado. São escritórios, jovens escritórios de arquitetura, muitos foram alunos meus, outros trabalharam no nosso escritório e abriram seu próprio escritório, ou seja, ao longo desses 23 anos a gente construiu uma relação com vários escritórios mais jovens e a gente tem trabalhado de uma forma de rede, o que é um privilégio para nós, porque a gente está num bairro em São Paulo, que é a Vila Buarque, que o nosso escritório fica entre a escola da cidade, onde eu dou aula, e o Mackenzie. A Vila Buarque é conhecida hoje como Arquitetolândia. A gente fez um censo informal no final do ano passado e a gente contou mais de 236 escritórios de arquitetura. Então, todos esses escritórios, quase todos que estavam naquela lista, eles estão a uma distância caminhável, ou seja, como se fosse um escritório expandido. Isso foi um grande privilégio para nós, porque trabalhar com os escritórios mais jovens tem permitido para a gente sempre se atualizar, sempre esse processo de discussão, um processo que nasceu da forma de projetar para concurso público, e o concurso público é analisado criticamente. A gente brinca que é como uma escola de samba, tem um jurado lá que não é para amadores, certo? É o cara que entende de fantasia, que entende de bateria, um concurso normalmente é assim. Portanto, é um processo dialético, dialógico, muito racional. Por isso, essa ideia de trabalhar em parcerias nos obriga sempre a desenvolver projetos por meio da discussão, da argumentação. Sem querer, isso acabou virando modus operandi de escritório, e essas parcerias, então, elas, de certa forma, estabilizaram esse método. Porque a gente trabalha em parceria, não basta ter uma ideia legal, tem que sentar, discutir, argumentar, justificar por que aquela solução é melhor que a outra. Isso faz, no final, com que o resultado do projeto, ele, de certa forma, seja o resultado desse diálogo, ou seja, um processo coletivo e que consegue atingir uma complexidade que normalmente o arquiteto, artista, genial, sozinho, numa mesa, dificilmente vai conseguir. Acho que esse foi um outro privilégio que a gente teve. Hoje eu apresento isso dessa forma, mas nunca foi um planejamento nosso, é importante dizer, né? Eu falo bastante com estudantes, os caras falam, mas vocês tinham um puta planejamento também, né? Mais ou menos. Eu falo assim, parece que a gente é muito inteligente, mas não é isso. Foi acontecendo, e uma coisa levou a outra, e acabou formando essa rede de colaboradores. Então, da mesma forma, hoje eu vou falar de um aspecto da produção do nosso escritório, tá? O nosso escritório, como eu falei, 22 anos, ele de certa forma se especializou em algumas pesquisas, ele nunca se especializou em nenhum ramo da arquitetura, do tipo, só faz hospital, só faz concurso público. Não, a gente faz tudo, de tudo, mas algumas linhas de pesquisa foram importantes para a gente ao longo do desenvolvimento do escritório, especialmente essa que eu vou mostrar para vocês, tá? E de novo, eu vou reforçar que nunca isso foi assim um planejamento de caso pensado, isso foi uma questão de afinidade, de referências arquitetônicas que a gente reconhece e gosta, e acabamos com o tempo consolidando. Então, a gente está chamando de arquitetura tropical. Gente, a imagem, será que se diminuir essa luz melhora aqui, sabe? Porque é uma aula de figurinha, não precisa ficar olhando para mim, é mais legal as figurinhas, mas estou achando que está um pouco apagado. Não vai tomar um choque aí, hein, diretor? Por favor, olha o prejuízo. Tem vice-diretor, no caso do acidente? Tudo bem. Então, enquanto o responsável não vem, nós vamos assim mesmo. O que eu estou chamando de arquitetura tropical úmida?
A gente foi formado na FAUSP, Moretin e eu, e lá na FAUSP existe uma linha de arquitetura muito encorajada, que é conhecida como Escola Paulista de Arquitetura, que é reconhecida como uma arquitetura brutalista, as caixas de concreto, pesadas e fechadas. Então, a tendência dos egressos, daqueles que se formam na FAUSP, é produzirem esse tipo de arquitetura. Mas, coincidentemente, tanto o Moretin quanto eu tínhamos uma inquietação disso, que vinha de um lugar inusitado. Eu falo, todo mundo acha que é mentira. As aulas de conforto ambiental. Aquela aula que todo mundo acha meio chato e tal, mas a gente entrava na aula de História da Arquitetura e vinha aqueles blocão de concreto, tijolão e tal. Aí a gente entrava, depois do café, na aula de conforto ambiental, o cara falava, olha, para o clima nosso, que é predominantemente tropical úmido, você não pode ter massa térmica, tem que ser uma cobertura solta, ventilado, sombra, beirais. A gente falava, pô, não é possível, cara, era uma formação esquizofrênica. E aí, eu e o Moretin saímos meio por essa tangente. A gente falou assim, pô, como seria essa arquitetura, né? Então isso tudo que eu estou contando para vocês foi igual conversa de caipira, o cara faz uma pergunta numa semana, na outra o outro responde, então não foi tão consistente, foram 10 anos para a gente chegar a essa conclusão simplória. A gente estudou o que é a arquitetura vernacular nessa faixa intertropical, tá? Entre trópicos do planeta todo. Essa que está com a mancha azul é a entre trópicos úmida, onde tem um índice de pluviosidade maior do que 1000 milímetros ao ano. Então você vê que 70% da superfície da faixa intertropical é úmida. Tá? Por que é importante isso? Bom, porque existe uma arquitetura vernacular que você encontra em qualquer ponto da Terra que esteja nessa faixa intertrópicos, que seja úmida. Cultura popular, certo? Secular, popular, milenar, que é a construção que a gente conhece hoje como um nome de palafita, mas ela é mais diversa do que só aquelas palitinhas em cima da água. É uma construção popular. Eu vou mostrar, dando a volta ao mundo, eu vou mostrando aos poucos cada uma dessas tipologias que você encontra. Depois eu vou explicar por que eu estou falando isso, né? Isso é no Caribe, Panamá, Equador. Gente, repara, olha a rede lá embaixo. Não precisa ter água para estar suspenso do chão, tá? Por isso que eu falei que a gente chama de palafita. Palafita está associada à água. A questão de estar elevado do solo está relacionada com outras questões que não é só a presença da água. Estamos dando uma volta ao mundo, ó. Peru, na América Latina, Venezuela, esse é dos índios Warao, mas a cultura dos índios Warao foi muito incorporada pela sociedade civil formal, e você encontra esse tipo de construção em assentamentos populares. No Brasil, a gente sabe, nas regiões ribeirinhas, isso é endêmico. Madagascar, né? Estão reparando qual é a semelhança que nos interessa, né? Uma construção leve, como dizia o Solano, nosso saudoso professor de conforto ambiental na FAO nos idos anos de 1990, não tem inércia térmica, portanto não tem barro, tijolo, concreto, são fechamentos leves de materiais orgânicos, estrutura independente, solto do chão, e beirais. Você encontra essa tipologia Vietnã em todos esses lugares, gente. Isso antes do advento da internet, né? Porque parece que eles combinaram, né? Um está copiando o outro. Na Malásia, eu acho essa da Malásia muito interessante. Essas fotos, muitas dessas fotos são contemporâneas, gente, não é foto da aula de história. O cara usou telha metálica ali para fechar. O importante é que ela seja leve, que ela não retenha o calor. Indonésia, Brunei, essa Brunei eu gosto muito, parece Recife. A Tailândia, Mianmar, olha que bonita dessas. Japão foi, dos países da faixa tropical úmida, foi o país que mais influenciou a arquitetura internacional, com uma arquitetura tropical úmida. É quase que uma voz solitária, nesse sentido. O Congo, vocês sabem bem que a África não é só o deserto do Saara, né? É a região
meridional da África tem uma floresta tropical gigantesca, úmida, como o caso do Congo. Então, o que a gente estava falando? Justamente da aula do Solano, que é o modelo que está em cima, o esquema de cima representa um modelo adequado ao clima tropical úmido, e o de baixo representa um modelo também adequado, só que é um clima mediterrâneo, seco, pode ser temperado ou tropical, porém seco. Qual é a diferença? Em cima, como existe umidade no ar, faz calor durante o dia, certo? E à noite também faz calor, não esfria, não tem amplitude térmica. Nas regiões secas, tipo assim, Península Ibérica, faz calor de dia e bastante frio à noite, porque não tem inércia térmica na atmosfera. Por isso que é importante, no modelo de cima, no tropical úmido, muita ventilação estratégica, beirais, proteção do sol e não ter massa térmica, porque senão ela esquenta, como no modelo de baixo, ó, ela esquenta recebe o calor durante o dia, a massa é maçuda a parede, reirradia durante a noite, quando está muito frio, faz sentido. E mais, ela é fechada, às vezes com pátio interno, janelas menores, para reter minimamente a umidade que tem no clima. E uma ventilação cruzada seria devastadora, porque acaba de ressecar o sujeito que está lá dentro, passando manteiga de cacau sem parar. Então, são duas arquiteturas adequadas a seus climas, mas com características muito diferentes. Por isso que, quando a gente vê, essa é uma típica casa ribeirinha do Igarapé, na Amazônia, extremamente adequada. O cara não fez faculdade de arquitetura, mas ele sabe fazer, porque é uma cultura popular acumulada. Aliás, a arquitetura é uma cultura popular acumulada. Tudo depende de qual é aquela que nós desejamos absorver, né, para nós, como nossas referências. E eu gosto de mostrar essa história, porque eu acho que essa é uma referência popular, que é endêmica dessa faixa tropical úmida, muito pouco aproveitada. Tá? Então, eu queria esclarecer assim, não estou aqui para dizer que a culpa é dos portugueses, essa é outra aula, né? Mas para dizer que existe uma cultura incrível, que eu posso dizer assim, de uma forma forte, que ela tem sido negligenciada, nossa cultura arquitetônica, em detrimento de uma arquitetura vernacular, que é assim que a gente encontra na literatura, os casarões daqui de Salvador, as casas de Paraty, que é uma arquitetura portuguesa, com uns detalhezinhos, um beiralzinho para tentar sobreviver ao nosso clima. Isso é história, eu não estou querendo desmontar a história, eu estou dizendo que existe, além dessa arquitetura vernacular, uma outra arquitetura vernacular que pode sim ensinar muitas lições para nós e que talvez esteja sendo pouco aproveitada. A gente vive uma era talvez de revisões, de crise da educação e arquitetura, crise da profissão. Talvez seja um momento oportuno para olhar para nós mesmos, né, para a nossa cultura, e ver o que ela pode nos fornecer de subsídio, de inspiração, de tecnologia, desde tecnologia social até da construção. Eu acho, por exemplo, que hoje encontrei isso aqui para mim é um exemplo de uma arquitetura tropical moderna, contemporânea. Ela se parece bastante com o modelo que estava em cima lá no desenho da aula de professor de conforto ambiental. É uma cobertura vasta, inclusive essa ampliação que foi feita, pendurada na cobertura, ventilação cruzada, digamos, ela é quase uma reprodução daquele modelo. E a impressão que eu tenho, eu só passei uma tarde aqui, é que funciona bastante bem. Morfologicamente, a gente pode dizer que ele é o oposto disso, que é um volume plantado, fechado, construído com terra, certo? Então, isso nos leva a falar, mas você estava mostrando barraco, isso aqui é concreto, aço, nos leva à questão justamente do sistema construtivo. O que eu acho muito interessante é que essa tecnologia social, esse repertório que a gente tem, ele é secular e milenar, mas ele é contemporâneo também. Ele só não está no mainstream, ele só não está nos eixos, não está no centro do debate acadêmico, não está no centro da arquitetura contemporânea mais valorizada, mas ele é, hoje, uma realidade popular muito importante. Essa história dos três porquinhos, é porque eu também já fui jovem arquiteto, recém-formado, e eu dizia para os meus clientes que eu queria fazer a casa de madeira, solta do chão e tal, e o cara falava, pô, mas
essa casa não é de verdade. E a gente dizia, a gente brincava, que eles podiam ficar tranquilos que o lobo mau não ia soprar a casa deles. O lobo mau não tem no Brasil. A gente então apelidou essa história de a síndrome dos 3 porquinhos. Porque para muita gente, não só clientes, mas da prática arquitetônica, a arquitetura para valer é a do prático. Esse porquinho aqui chama prático. E a gente se identificava muito mais com os outros dois. Pelo menos a gente entregava no prazo, né? Porque o prático estava sempre atrasado, com esse tijolinho dele aí. E aí, essas fotos são todas contemporâneas, falando do sistema construtivo, ou seja, é um sistema leve, né? Usa muitos pré-fabricados, eu gosto de mostrar isso. Isso aqui é uma situação de pobreza, aliás, as palafitas estão muito comumente associadas a uma situação de pobreza, o que não significa que ela seja um sistema construtivo pobre e ruim. Ela é aquilo que é possível fazer e a gente sabe que ela contém uma sabedoria de adequação ao lugar. Repara que o fechamento é feito com madeirite, chapa de compensado. Isso aqui é a industrialização da construção popular. Não é artesanato. O cara compra no depósito de materiais. Não é um caboclo que mora com o cabelo trançado até o joelho, não. É um ser que vive com a gente civilizado e que compra no material de construção. Essa imagem também gosto muito, também é contemporânea, porque eu gosto de fazer essa provocação, né? A gente precisou que os suíços, Le Corbusier, viessem aqui para ensinar para a gente o que era arquitetura moderna e nos libertar dos grilhões da alvenaria autoportante. Porque, veja, como a gente falou, para uma arquitetura, um arquiteto que vem do mundo velho, uma cultura mediterrânea que constrói com paredes de barro, imaginar que o fechamento possa ser independente da estrutura era uma revolução. Mas para o povo, para nós que temos uma cultura, nós não, porque eu também sou europeu radicado aqui, né? Filho de português. Para os povos que viviam nessas regiões tropicais, estrutura independente é um pressuposto da construção, da arquitetura. Você pode fechar sua casa até com um pano. Então, essa revolução, é engraçado a forma como a revolução chega para nós, né? É isso, essas são construções no Brasil, contemporâneas, e isso é uma coisa interessante dessas palafitas, dessas construções leves contemporâneas. Ao contrário do imaginário geral, elas têm um nível de industrialização alto. Elas não são artesanato, não é um facão no mato que você faz a maioria delas. É no depósito de materiais de construção, que é abastecido pela indústria da construção civil pesada. Os perfis de madeira, os tubos de PVC, os tubos de ferro que estruturam a construção, principalmente as chapas de madeirite compensado, OSB, chapas de telha metálica, que são elementos altamente pré-fabricados e que estão presentes nessa arquitetura. A gente brinca lá no escritório, quando a gente viu essa foto, num dado momento a gente considerou que essa era a melhor arquitetura que a gente já tinha conseguido produzir, ou era melhor do que aquilo que a gente tinha feito. Isso era no Rio de Janeiro. Essa estrutura solta do chão, ela é feita com telhas pré-fabricadas, chapas pré-fabricadas, o cara tem até uma roda de bicicleta ali, uma arquitetura leve, com um beiral grande, significa que quando fica aquele bafo que chove, você não precisa fechar as janelas, né? Que é uma lição Severiano Porto, Lelé, grandes arquitetos já passaram para nós. E aí vou mostrar então o que isso tem a ver, além de fazer aqui uma certa defesa ou trazer uma ideia que, olha, veja, temos um repertório riquíssimo a ser explorado, vamos dar uma olhada nisso, pode ser um caminho para nós. Além disso, eu aqui tenho a pretensão de estabelecer um paralelo com a produção do meu escritório, que de fato, bem ou mal, foi uma arquitetura que sempre nos pautou, e ela aparece na nossa produção de alguma forma, como assim, aprendemos alguma coisa observando essa arquitetura. Esse é um concurso internacional de 2007, cujo objeto era construir habitação social em Recife, né, digamos assim, o suprassumo do clima quente e úmido, e a gente propôs então esses edifícios palafitas,
E esse projeto, de certa forma, isso é 2007, o nosso escritório começou em 97, então eu falo que foram 10 anos de maturação dessa ideia, porque foi por conta desse concurso, que era internacional, que a gente parou para organizar esse pensamento. E a gente sabia que o júri era internacional e que não era composto só por arquitetos. Então a gente falou, bom, se a gente quer levar essa ideia adiante, explicar para esse júri, para essas pessoas o que nós estamos pensando, a gente precisa ter uma narrativa bem construída, uma defesa dessa ideia. Então, nesse momento, em 2007, a gente parou o escritório para desenvolver esse projeto. Mais do que desenvolver esse projeto, foi organizar essa historinha que eu mostrei para vocês. Essa historinha que eu mostrei foi a apresentação que nós fizemos para o júri desse concurso. E o projeto, de certa forma, então, era a síntese dessa história, que era no Recife, fazer como se fosse uma palafita de diversos níveis, são bandejas de lajes, nenhuma massa térmica, cobertura solta, ventilação de conforto, ventilação de base, de subcobertura, iluminação indireta, sombra e ventilação como estratégias de condicionamento passivo, sem uso de equipamento. Tem uma série de aprendizados aí que a gente tributava, digamos, né, referenciava no estudo dessas palafitas. E também do ponto de vista de uma análise contemporânea do que são essas palafitas, que é o uso da industrialização, mas não querendo dizer, como o Jean Prouvé, que nós vamos produzir em série nosso projeto. Não, de que nós íamos recorrer ao material industrializado que está nas prateleiras das lojas de material de construção. Foi outro aprendizado que nós tiramos observando essa arquitetura. Então a gente fez um kit, se não me engano, são esses 21 componentes, todos disponíveis nas prateleiras das lojas. Então a gente fazia a relação dos kits com os catálogos. Além de ter essa vantagem de ser industrializado, fácil, leve de carregar, ou seja, ser compatível com essa ideia de arquitetura, também tem esse benefício de você ter homologação, a cadeia produtiva envolvida nesse processo é muito mais salutar, sobretudo para os trabalhadores, ou seja, tem uma questão de processo aí atrás. Uma coisa é o cara estar de chapéuzinho pendurado no 20º andar de um prédio chapando massa na fachada. A outra coisa é o cara estar num galpão de fábrica, com carteira assinada, com EPI, trabalhando numa máquina que produz as chapas. Longe de ser o mundo ideal, mas é um passo, é uma cadeia produtiva muito menos primitiva, pensando em construção civil. E esse é o projeto, quer dizer, é um projeto que dá para ver essa imagem. Ele é muito ventilado, quase que é muito poroso, não tem massa, né? E aí, depois de mostrar esse projeto, porque era essa historinha de 10 anos, eu vou passar rapidamente para vocês só com as imagens da nossa produção, que tem rebatimento nesse raciocínio, mas aí são só imagens mesmo dos projetos. E no final eu vou explicar um pouco melhor um projeto específico que é do IMS para vocês, um pouco mais de detalhe. Então isso aqui é uma curiosidade, foi o nosso primeiro projeto. A gente era recém-formado, né? Me formei em 92, isso foi em 95. Acho que a gente foi um pouco literal, né? Estávamos tão loucos para fazer uma palafita que a gente fez ela em cima da casinha do cliente. Eu não sei se ele se arrepende, como é um cara elegante, ele nunca abriu o jogo com a gente. Mas é isso, não tinha um lago, nós fizemos uma palafita em cima da casa dele. Ele tinha uma casinha no bairro da Vila Madalena, que é um bairro descolado em São Paulo. Ele é filósofo e queria ter um estúdio para filosofar tranquilamente. Então a gente convenceu ele, não me lembro como foi, mas na época a gente convenceu ele a fazer essa palafita em cima da casa dele. E ele fez, e tá, essa foto é do ano passado. Tá lá a palafita, tá em pé ainda bem. Daí, em 97, nosso próximo projeto foi o ano que a gente formalizou o escritório, porque naquela época a gente era recém-formado e trabalhava como muitos arquitetos, trabalhava lá por prazer. E a gente fez essa casinha, que também já traz muito dessa reflexão, né? Essa primeira casa do escritório formal, que é uma estrutura pré-fabricada de madeira, uma telha metálica termoacústica solta da cobertura, ela é solta do chão. Tem uma combinação, um sincretismo, né, da nossa educação modernista, rígida, da FAUSP,
com essa paixão pelas palafitas, pela arquitetura popular, que dava esse bicho esquisito, que é essa mistura das duas coisas, que eu acho que de certa forma define bem o traço, né, o desenho da nossa arquitetura. Era fechado com um material que a gente acabou usando muito na vida, que é o policarbonato, né? Em 97, quando essa casa foi feita, foi o ano que o policarbonato alveolar chegou no Brasil. O representante não queria vender para a gente quando ficou sabendo que a gente ia usar numa casa, porque isso era para cobertura de galpão, não tinha garantia, podia intoxicar o morador, não tinha nada disso. Mas na época os caras não tinham nenhuma experiência e a gente, de novo, convenceu os clientes a fazer isso, porque os clientes não tinham dinheiro nenhum. Aliás, a falta de recursos foi sempre um aliado muito bom nosso. O cara não tem dinheiro, então vai ter que pôr plástico mesmo. E ficou, está lá até hoje esse plástico. Essa, em 2000, uma outra casinha. Essa é no litoral, é aquela em São Paulo. Essa é no litoral, uma casinha de veraneio de um jornalista. Também o sistema pré-fabricado, ela é toda fechada com tela mosquiteiro, então uma ventilação ampla, é solta do chão 1,20 m. As fotos noturnas que ficam bonitinhas, o fotógrafo adora, é o Nelson Pon, tem muita foto noturna porque ele gosta dessa luz. Essa já é uma casa em 2006, que também trata dos mesmos princípios, são materiais de prateleira, o fechamento interno é USB, aquela chapa que vocês conhecem, faz tapume e tudo, fechamento, cobertura é matéria metálica, todo o fechamento externo da casa é tela mosquiteira, não tem nem vidro, ou seja, uma casa que vive, que está condicionada de forma passiva. Essas casas, nenhuma dessas tem ar-condicionado. Então, eventualmente, como no caso dessa, que é no litoral, tem ventilador no teto. E isso não é resultado do nosso convencimento com os clientes. Realmente são casas que não precisam, porque elas têm uma condição de sombra muito grande e a ventilação permanente permite que isso aconteça. E são casas construídas, via de regra, predominantemente com esses materiais de prateleira. É uma obra muito seca. Essa obra, por exemplo, ela teve as fundações feitas em concreto, que é aquela parte mais suja e irregular da obra. A partir daí ela é toda parafusada, não tem mais nada, nenhum elemento à base de água, digamos. Isso aqui em 2007 é uma experiência interessante porque foi o nosso primeiro cliente rico e a gente teve o primeiro desafio dentro dessa pesquisa: como é que a gente faz essa arquitetura diferente para o cliente rico. Eu acho que a gente teve um certo sucesso aqui. Ela é uma casa que traz algumas dessas premissas, mas acho que a gente ficou tímido. A gente nunca tinha visto assim um rico de perto. Vocês têm uma plateia, mas no caso, tanto o Moretinho, eram os únicos sócios na época, a gente não conhecia esse mundo. E acho que a gente ficou intimidado, a gente tremia para falar com o cara. Aí, enfim, mas é um projeto que eu me orgulho. Mas, por exemplo, esse momento Tadauando não tem nada a ver com a gente, né? O cliente tinha alguma cultura arquitetônica, ele contratou a gente, que fazia barraco, e gostava do Tadauando. E a gente, sincretismo de concreto está aí, né? Tá bom, olha aí, uma luzinha, parece até Tadauando, um pouco pior, né? Parece. E eu acho que isso faz parte da trajetória, né? Eu não estou mostrando todos os projetos do escritório, mas isso aconteceu em vários. A gente às vezes tem uma convicção, uma linha, mas a arquitetura você não faz sozinho. Além de todos os seus inúmeros parceiros, você tem um cara que senta do outro lado da mesa, que é o autor do teu projeto, queira você assumir ou não. E ali tem a mão desse cliente forte. Esse já em 2011 é um outro cliente rico, uma casa em São Paulo, mas aí a gente já estava mais à vontade, já estava acostumando com esse negócio. E aí também é uma casa em São Paulo, toda leve, toda aberta, ventilada. Essa é uma outra casa no interior, na periferia de São Paulo, em Carapicuíba. Isso foi interessante. As histórias dos clientes são interessantes, porque realmente os clientes são coautores do projeto, né? Às vezes de forma mais direta, às vezes mais indireta. Esse aqui é um casal que não tinha muito dinheiro, então ao contrário desses que eu falei, mas o pai trabalhava com construção de galpão industrial. Então a gente conseguiu, eles queriam fazer uma casinha mínima, porque não tinham dinheiro, e a gente fez esse monumento para eles, porque o pai deu esse pórtico. Falou assim: então tudo bem, paizão, você faz esse pórtico aí, pode ir embora. Ele fez, como quem faz um galpão, e a gente construiu a unidade da casa embaixo. A gente conseguiu dessa forma
trazer esse repertório, esse know-how, né, de construção, com ventilação entre a cobertura, chama subcobertura, a ventilação entre a cobertura e o volume fechado da casa e tal, essas áreas de permeabilidade. Uma casa que muito simples, fechada com compensado naval de material de construção. Nessa foto ela está um pouco pelada, mas hoje ela tem jardim, o que faz muita diferença. Essa família simpática, a japonesa e o japonesinho. Essa é uma outra casa já de 2018. Outro cliente super, com muitos recursos, vamos dizer assim, mas nesse caso, eu trouxe também essa casa, porque aí eu acho que era diferente, é 2018, então a gente já tinha passado, a gente já sabia o que era no Rico de perto, a gente conseguiu estabelecer um diálogo mais colaborativo, digamos assim, e acho que é uma casa super grande, parece uma embaixada, mas que ela traz claramente essas estratégias, essa pesquisa que a gente tem feito, só que pela primeira vez com materiais nobres, assim, uma coisa com materiais caros, né, vamos dizer assim. Acho que nobres todos os materiais são, né, desculpa, foi um ato falho, mas com materiais caros, que agrada um pouco mais, digamos, a essa turma. Essa é de 2019, é uma casa também já mais simples, a gente encontrou, por exemplo, as ruínas de uma casa antiga com essas muralhas de pedra bonitas e a gente simplesmente fez uma cobertura nela, que é uma grande sombra, ou seja, é esse diálogo entre o existente e o novo, trazendo sempre essas premissas da ventilação, da sombra, tal, da construção pré-fabricada, sem inércia térmica, etc. A gente cobriu até esse muro, porque se esse baita muro de pedra continuasse tomando sol, toda essa nossa conversinha ia por água abaixo, porque ele ia ficar a noite inteira irradiando o calor lá, que era o que acontecia. Então a pérgola cobre o muro de forma que ele não toma sol também. Esse aqui é só para mostrar, é uma escola pública estadual na periferia de Campinas, onde a gente pode fazer uma experiência dessa arquitetura bastante radical. Ela é construída 100% com componentes utilizados na construção de galpões de fábrica. Foi uma experiência que a gente fez para a Fundação do Desenvolvimento de Educação do Estado, e foi muito interessante que ela acabou virando um modelo. Depois dessa escola, mais de 50 escolas foram construídas, antigamente construídas em alvenaria e telhadinho, com arquitetos excelentes, como o do Bugrá, mas a partir desse estudo nosso, inaugurou-se uma outra forma de fazer arquitetura para as escolas do estado de São Paulo, baseado no uso de uma arquitetura leve, componentes industrializados. Algumas ficaram muito boas e algumas nem tanto. A nossa mesmo ficou mais ou menos, mas ela servia como um piloto, ela teve essa importância. Esse é um outro prédio também de concurso, no Rio de Janeiro, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, de 2015. É uma obra que vai começar agora, no segundo semestre. Ele é na Floresta da Tijuca, então ele tem uma condição muito particular que permitiu que a gente fizesse, de certa forma, esse projeto, cujo executivo a gente só está terminando agora, gente, 2015, concurso, né? O negócio é assim mesmo. De certa forma, ele é uma retomada daquele concurso internacional, Living Steel, porque é um projeto que, agora, dessa vez, com o apoio de consultores, até internacionais, a gente está levando as últimas consequências do que é ter um edifício cujas estratégias de adequação bioclimáticas são radicais. Então, é um instituto com áreas fechadas que não usa ar-condicionado nos seus espaços, que é colocado numa área de preservação tombada, paisagem tombada pelo IFAM, pelo Compreste. Então são pavilhões palafita que tocam o terreno sem transformar o lugar. Está sendo uma experiência que é, digamos, para nós a consagração dessa história. Como colocar uma arquitetura, não só num clima tropical, numa paisagem tropical úmida como essa, sem provocar uma destruição, né? Para dizer, como anedota, que o INPA tinha um projeto anterior, mas que era, digamos, por outra forma de explicar, mais convencional, e que foi barrado pelos órgãos de preservação porque detonava muito a paisagem. Então esse projeto ele veio justamente com essa missão. Essa é uma escola de 2016, que também a gente aproveitou uma paisagem urbana muito comum em São Paulo, que é a paisagem industrial. Então esse antigo galpão industrial está sendo usado como estacionamento nos últimos 10 anos, e a gente fez uma obra de recuperação desse pavimento
É interessante que para nós, em São Paulo, recuperar patrimônio é recuperar galpão industrial. A gente não tem essa arquitetura maravilhosa de vocês. A gente fica lá lixando o pilar de concreto como se fosse uma coisa importantíssima. E aí a gente transforma esse lugar nessa escola, que também é uma escola que a gente tira alguns pedaços dessas coberturas, cria essa ventilação cruzada. Toda a nossa intervenção é feita com aço e madeira, uma estrutura leve ventilada, que permite que as salas de aula, a gente até criou um sistema que é usar a sala sem entrar o ruído. Essa é uma escola em São Paulo que tem uma condição rara, que as salas de aula não são climatizadas. Boa noite, meu amor. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, professor. Desculpa, meu irmão. Tem uma coisa assim, deixa eu explicar, sabe, gente? Estamos no meu lugar, que bom revê-los. E, assim, eu quero necessariamente realmente precisamos de uma ajuda para poder começar a fazer uma almoço aí, para hoje, mas deixa eu fazer um almoço. Sabe, lá fora, vamos dar muito difícil, a gente na rua, sabe? Desse abrigo. E eu peço desculpa por interromper aqui, talvez, né? Se achar isso. Eu queria uma ajuda realmente, se possível, para poder assim, comer, sabe? Um alimento, uma comida. É isso, desculpa. E para a cachorra. Muito bem. Por favor. Bom, muito bem. A oportunidade faz o discurso, né? Bom, enfim, a escola, que é isso, no fundo é uma intervenção que vem desse repertório que a gente vinha trabalhando, dessa vez dentro de um universo pré-existente, que são esses galpões. Bom, por último, eu tinha comentado, vou apresentar o projeto do Instituto Moreira Salles, que foi um projeto também objeto de um concurso, e aqui ele faz sentido nessa apresentação porque foi um desafio especial para a gente, assim como foi um desafio transpor essa pesquisa para a casa, quando eu brinquei, na casa dos ricos, que tem uma outra demanda, também foi um desafio grande trazer esse repertório para um edifício inserido no tecido urbano, com todas as consequências que isso traz, né? De paisagem urbana, de condições de respiro do edifício, condições de relação com o meio urbano, então, e também de tecnologia da construção, uma vez que é um edifício bastante vertical, né? É mais fácil aplicar essa tecnologia quando você está falando de uma coisa espraiada no horizontal. Muito bem, todo mundo aqui conhece a Avenida Paulista, né? Ela é uma avenida muito importante e simbólica para nós. Também uma avenida muito dinâmica. Então essa é a Avenida Paulista, esse lotezinho vermelho era o último lote disponível na Avenida Paulista. O penúltimo foi consumido na outra ponta pelo shopping Avenida Paulista, e o Instituto Moreira Salles, que tinha uma sede no Rio de Janeiro e uma pequena lojinha em São Paulo, bairro de Higienópolis, decidiu que queria ter mais visibilidade. Basicamente, resumindo, é isso. Eles tinham uma coleção de fotografia moderna que veio crescendo e se tornou uma das coleções de fotografia moderna da América Latina mais importantes do mundo, e eles achavam que precisavam de uma arquitetura que trouxesse visibilidade para essa coleção. Por isso eles aceitaram esse lote, que na verdade é muito pequeno para o tamanho do instituto que eles queriam construir. Essa foi a condição, eles tinham consciência dessa condição. Então a Avenida Paulista, de certa forma, já é uma avenida reconhecida por uma vocação cultural. Tem lá conhecidíssimos, Conjunto Nacional, MASP, o Fiesp, Fundação Casper Libero, Centro Cultural Itaú e agora a Casa do Japão, todos no eixo da avenida, e também conhecida por uma avenida que tem uma oferta de mobilidade urbana
muito alta, muito boa, talvez a melhor mobilidade concentrada da cidade seja a Avenida Paulista, com a presença do metrô, corredor de ônibus da Consolação que está aqui, ciclovia, ciclofaixa, calçadas largas. Isso em São Paulo é raro, e a Avenida Paulista concentra tudo isso. Por outro lado, a gente observou que aquele pontinho preto é o lote que era um antigo estacionamento também, o lote para o Instituto. Ele também tem, ele de certa forma, né, eu estava falando para vocês dessa ideia do museu que é centrado na fotografia moderna. São paisagens do Rio de Janeiro, preto e branco, contemplativa. Quando você pensa que o Instituto é principalmente isso, é um lugar que existe uma reverberação talvez até excessiva, né? Você passa desse lugar tão dinâmico, tão ativo, para sentar e ficar contemplando a fotografia. Esse é um desafio. Então, o nosso lote era um lote pequeno, que não ligava nada a nada, então isso era um desafio grande, e a gente acabou saindo com essa ideia de que a gente faria o térreo, a entrada do Instituto, a 15 metros de altura. Depois acabou provando que seriam 17, mas era a ideia de desafogar a calçada no nível da Avenida Paulista para criar, no meio da altura do prédio, a verdadeira entrada do Instituto. Então, isso levou a gente, antes de começar a desenhar o edifício, pensar como seria a distribuição das atividades do Instituto. Teria as exposições acima, a mediateca embaixo, com auditório, salas de aula, educativa, etc. E a entrada, a gente queria que a entrada do museu, para que ele fosse caminhável, a entrada teria que ser no meio dessas duas coisas. Senão eram 8, 9 andares para subir. É impossível que um museu desse você possa viver, experienciar esse museu a pé dessa forma. Por isso que a gente adotou uma solução da utilização da escada rolante, de certa forma, fazendo uma relação, ou como dizemos, uma paródia com o metrô, porque a maioria das pessoas chegam na Avenida Paulista de metrô. Você sobe 2 lances de escada rolante, chega na Cota da Paulista, e se você continuar andando e subir mais 2 lances de escada rolante, você entra no térreo do Instituto. Até o momento em que você chega lá em cima, onde eles chamam hoje de Praça do Instituto, você não passa por nenhum tipo de controle. Então ele é um espaço urbano que está a 17 metros de altura. Para reforçar essa narrativa, isso é uma coisa importante falar, que toda essa fala aqui é uma narrativa, né? A gente acredita muito na força da narrativa. Para que ficasse claro essa ideia de que você ainda não entrou no Instituto, você está no espaço urbano dentro do prédio, a gente usou no IMS a mesma escada do metrô Avenida Paulista, escada rolante. A gente poderia, claro, eles são, como vocês sabem, um parênteses, né, a família mantenedora do Instituto é a família Moreira Salles, são banqueiros, nunca houve restrição orçamentária. Então, se alguma coisa não ficou boa, a culpa é nossa mesmo, não tem quem culpar. E a gente, portanto, podia ter escolhido qualquer escada rolante. A gente escolheu uma igual do metrô, porque para nós era mais importante que a escada rolante contasse essa história do que ela fosse bonita. Isso para a gente é uma coisa muito comum. Estou falando isso porque aqui, essa é a calçada antiga da Avenida Paulista, e a gente fez também, para reforçar essa narrativa, uma releitura do mosaico português da Avenida Paulista naquela praça do IMS, 17 metros de altura, usando o mosaico português. Estou brincando, porque eu até estava comentando com o Sérgio hoje do mosaico português, que no caso de Salvador tem um significado importantíssimo, em São Paulo não é a mesma coisa. Então as pessoas falaram, que legal, vocês gostam de mosaico português. Não é bem isso. O que a gente estava tentando justamente dizer é que, usando o mosaico português lá em cima, a história, a narrativa de que você está num espaço urbano ainda dentro do prédio ficaria mais clara. E aqui está o desenho, o esquema que amarra este projeto com a história toda que eu venho contando até aqui. O Instituto é um museu, então ele tem espaços de galeria, de auditório, cinema, que tem demandas muito complicadas de controle climático, e esses espaços são fechados e são climatizados. Porém, todos os outros espaços do museu, e isso também é um fenômeno raríssimo em São Paulo,
são climatizados passivamente. Não tem ar-condicionado em toda a praça, o espaço de fruição, o café, a visita do último andar da galeria são espaços abertos. Eles são climatizados naturalmente. A gente usa de um artifício muito comum na arquitetura, que se chama efeito chaminé. Então, esse prédio ele tem uma capa de vidro que é desencostada dos volumes internos, então fica uma camada de ar entre eles. Esse vidro é todo um vidro caro, super caro, insulado, ele aguenta o sol sem transmitir, irradiar o calor, exceto em cima, no último pavimento, onde ele não é insulado. Ali o sol esquenta o ar, esse ar quente sobe e puxa o ar frio que vai entrando por baixo. Então é um fluxo de ar constante dentro do instituto, movido pelo calor do ar. E não preciso nem dizer que é uma construção leve, né? Não tem inércia térmica, ele tem um core feito de massa, de concreto, que fica escondido dentro do prédio. Todo o resto da construção é leve, seca, ele não acumula o calor, também ele trabalha dentro desses princípios. E a estrutura é uma estrutura levíssima, feita por um colaborador nosso, né, o Iopanã Rebelo, de São Paulo. Estrutura metálica, toda pré-fabricada, montada lá. E esse projeto de estrutura não é a gente, arquiteto, que faz, né? E às vezes a gente confunde achando que projetista de estrutura é calculista, que ele calcula o desenho que a gente faz. Não, não é verdade. Esse é o projeto estrutural dele, tem partido. Ele toma partido justamente dessa descrição que eu fiz para vocês, que provavelmente é a mesma descrição que nós fizemos para ele no primeiro encontro de trabalho. Então, olha, a gente tem 2 blocos que são muito convencionais, herméticos, onde estão as galerias, que é em cima, onde está o auditório, que é embaixo. O resto tudo a gente quer muito aerado, leve. Ele concentrou, então, dentro desses volumes, as treliças metálicas, de tal sorte que, se você andar na praça elevada, tudo que você vê da estrutura são 2 pilares em perfil I. É um projeto de estrutura que me impressionou muito, que eu gosto muito. E isso quer dizer que é importante falar aqui. Eu falei das parcerias entre arquitetos e escritórios de arquitetura, mas esses projetos todos que eu mostrei, eles são feitos com parcerias múltiplas, né? O caso aqui eu falei agora, citei projetista estrutural, mas, por exemplo, no prédio do IMS, desse instituto, que é um prédio, para a nossa experiência, um prédio bastante complexo, ele tinha 76 equipes trabalhando. Tá? Chegou um momento que tinha até ortólogo, porque em algum momento o gerenciador dos projetos se deu conta que os passarinhos podiam bater aí e morrer, e isso não seria bom para a imagem do instituto. Então a gente tem projetista de estrutura, fundação, instalação hidráulica, elétrica, climatização especial, projetista de fachada, de caixilho. Não foi a gente que projetou e detalhou a fachada desse prédio. Esse detalhe aqui é um detalhe que a gente discutiu com uma empresa especializada em desenhar fachadas. Então, acho legal dizer isso, porque aqui ainda tem um estudante, né? E às vezes pode passar a impressão de que vocês vão ter que se formar e saber isso tudo. Pode até ter alguns de vocês que vão saber. Eu não sei, não faço a menor ideia. O que a gente sabe é que a gente na prática trabalha com equipes múltiplas e que essa colaboração costuma ser proveitosa para o projeto. Muito mais fotos de obra, que é essa parte da obra mais convencional, que é a fundação, o subsolo. A gente ficou 1 ano para cavar esse subsolo, porque na Avenida Paulista, eu vou contar essa historinha, mas tem uma razão para isso. Na Avenida Paulista não pode entrar caminhão durante o dia, é uma avenida restrita, e à noite não pode fazer barulho. Então nós ficamos 1 ano para cavar esse subsolo. Por que foi importante lembrar dessa história? Porque por trás desse processo todo existe uma figura que chamou gerenciador de projetos e obras, que é um grande articulador. Então, quando eu falei que tinha 76 equipes, esse cara falava com todas essas equipes permanentemente, e a gente com algumas. E é ele que contratou um engenheiro de produção que projetou a logística dessa obra. Uma obra num terreno pequeno, que não tem canteiro, numa avenida que não entra caminhão de noite, de dia pode fazer barulho à noite. Então, praticamente, os caras cavavam com colherzinha, igual fuga de Alcatraz, jogava a terra no bolso, ia lá na Paulista e... tipo isso. Então, não era fácil. Então, você vê todas essas formas são
calculadas, pré-fabricadas, chegavam prontas, eram montados no lugar, ou seja, até a parte convencional, digamos assim, da construção, foi feito com altíssimo nível de industrialização. O cara, para vocês terem uma ideia, ele alugou um estacionamento, fechou um estacionamento na Avenida Doc Lobo, que está nos arredores dessa área controlada, para os caminhões se acumularem lá. Assim que terminava o horário de proibição dos caminhões, eles já estavam a 500 metros do terreno da obra. Bom, isso aí é também uma tara desse cara. Ele mandava galvanizar todos os ferros da construção. Eu pus a foto aqui para provar, que não é só piadinha. E aí, depois de feita essa parte de concreto, que é o core, toda essa estrutura, que é essa estrutura metálica que a gente viu aquele diagrama lá, ela era fabricada no interior de São Paulo e vinha aos pedaços e eram içadas de manhã. Elas chegavam à noite e não tinha canteiro, elas ficavam encostadas assim, e de manhã as gruas começavam a trabalhar, porque não pode trabalhar à noite, para subir. Então, foi um nível de industrialização altíssimo. As escadas, por exemplo, os lances de escada vinham inteiros, né? A gente ia visitar esses galpões em Carapicuíba, a gente viu a estrutura do prédio inteiro no galpão, gigantesco. Aí discutia os detalhes, como parafusar, o que não estava bom, montava tudo, desmontava e trazia os pedaços para lá. Mas realmente é uma estrutura muito leve. Então, essa é a condição de trabalho. Se o cara vira essa grua um pouquinho mais para o lado, são 2 edifícios residenciais. Então, a construção cresceu no meio disso. E nessa hora ajudou muito a gente ter esse hábito, ou essa mania de construir com materiais de prateleira, pré-fabricados, etc. As coisas estão sendo compradas, montadas e levadas. Olha como o pessoal trabalha feliz nas nossas obras. Todo mundo sorridente, de óculos escuros, uma beleza. E uma outra característica desse tipo de construção industrializada é que ela não tem a mesma cadeia lógica da construção tradicional. Você faz uma coisa, espera secar, faz a outra, depois vem o outro profissional. Não existe uma construtora. A figura do gerenciador é importante por causa disso. São várias empresas contratadas trabalhando simultaneamente. São vários fornecedores ou montadores, como os gerenciadores chamam. Por exemplo, a escada rolante já chegou, não tem piso ainda, não tem fachada, não tem uma sequência convencional. Existe um planejamento muito, muito detalhado, e essas empresas são contratadas e encaixadas dentro desses cronogramas, e elas vão trazendo, cada um faz seu serviço. Não tem uma Odebrecht que coordena. Tem uma inteligência, que é o gerenciador, que orienta cada uma das equipes para que não haja o conflito. E isso vale para o projetista também, tanto arquitetos quanto estrutura, etc. A gente trabalha com centenas de fornecedores num projeto desse, e o nosso desafio é como é que a gente faz esses componentes, que normalmente não foram pensados para trabalhar juntos, trabalharem juntos. Por isso que a articulação, eu acho que o Sérgio falou que o detalhe, ou seja, a articulação nó entre um elemento e outro, é a nossa ferramenta de viabilidade para esse tipo de construção. Como é que encosta uma caixilharia de alumínio industrializada dessa com um perfil de aço desse, sendo que o cara do aço nunca falou com o cara do alumínio, eles são de cidades diferentes. Como é que entra o forro acústico nisso? É a gente que faz essa articulação. Esse é o nosso trabalho. Depois que a gente faz a concepção arquitetônica, né, que a gente chama em São Paulo de partido arquitetônico, a gente passa a trabalhar com articulador de saberes e conhecimentos que às vezes a gente nem entende direito o que o cara está falando. Tem que ser capaz de articular isso. Então aqui, por exemplo, já tem caixilho, mas não tem o piso. Olha o mosaico português. Enfim, imagens de obra. Esse forro é um forro, esse vermelho, na verdade, ele é um elemento acústico. Que o consultor de acústica, mais um consultor, chama de nuvem. Ele é uma superfície, como a fachada está desencostada do volume, uma superfície completa absorvente acústica. É MDF furadinho, com uma manta acústica por dentro. Um troço assim. E ele absorve o som, faz com que resolve todas as questões acústicas do edifício. E esse cara, a gente vai compatibilizar, articular
a construção do forro, com o da iluminação, que é outro projetista, com o do combate a incêndio, que é outro projetista, e assim por diante. Tem bastante foto do forro, mas tudo que a gente está orgulhoso com o forro. Tinha vermelho, furadinho. Esse é o cinema auditório. Tá vendo? O cinema auditório estava pronto e a gente ainda estava fazendo as galerias. Essa é uma foto de como estão ficando as galerias. É importante dizer, também existe um consultor de expografia. As definições da galeria, que eu mostrei para vocês lá, a madeira do piso, o tipo de parede para segurar os quadros que são pendurados, a iluminação, não foi a gente que determinou, foi um projetista, junto com a gente, mas um projetista que entende de expografia. Aqui é o teste das luminárias, que são as luminárias de luz difusa. Não sei porque esse cara está parafusando esse cachilho, não faço a menor ideia. E aqui o prédio com as fachadas subindo do lado de fora, enquanto ele está terminando lá dentro. Isso é a quantidade de instalações prediais que tem no Instituto, porque existe uma coisa interessante de falar que chama Facility Report, que é a descrição das instalações do prédio. E isso dá uma categorização, um ranking do prédio nos museus do mundo. Como eles têm pretensões de trazer obras de música de fora, por exemplo, você tem que atingir um ranking mínimo de facilities, de instalações prediais. Senão você não pode trazer porque a seguradora não cobre. Então o prédio é uma loucura de instalação. Isso aqui é a escada rolante colocada quando você está subindo. A fachada, o detalhamento dessa fachada, como eu falei para vocês, foi uma empresa gringa que fez, que chama Front. A gente nunca tinha trabalhado com um consultor fora do Brasil, mas enfim. E isso é como ficou o prédio, que tem essa história de essa capa externa. Você consegue ver a diferença entre o que é o volume dos programas dentro e esse envoltório que tem uma função de contenção. Então esse é o térreo. O piso do térreo também, o critério de escolha do piso também segue essa máxima de que ele vem reforçar a narrativa. Então a calçada contemporânea da Paulista, esse centro escuro, a gente escolheu um piso que emulasse essa calçada, de forma que você reforça a narrativa de que a calçada se desdobra para dentro do Instituto. Esse é o momento que você está descendo da escada rolante, mudando de escada. Tem o momento do foyer, que você vê a biblioteca, a estação, que você ainda não entrou no Instituto. O último lance da escada rolante. Aqui você vê a estrutura metálica aparente, é o único lugar. Também, para quem fez escola paulista, na FAUSP, é obrigatório você poder pôr a mão na estrutura em algum momento, senão eles recolhem o seu diploma. A gente já ia esquecendo, mas no finalzinho a gente falou, opa, do lado da escada rolante. Aí deu, salvou o escritório. Isso é quando você chega lá em cima. Essa é a Renatinha, nossa sócia, fingindo de figurante. É o lugar que chega onde tem aquele efeito chaminé que eu falei para vocês. A partir desse momento, que é a cota 17, você vê a Paulista. Aí tem o balcão de check-in do Instituto. Aí você entra no Instituto, visita as instalações do Instituto, subindo 3 andares para cima ou 2 para baixo. Mas até esse momento é aberto, sem nenhum tipo de controle. Essa é a imagem, vendo essa coisa do efeito chaminé que eu falei para vocês. Nessa praça tem o café, tem uma livraria aberta no piso de mosaico. Isso é a escada do público, né? Depois você chegou lá, você consegue subir a pé, passando por esses espaços aí. E essas são as exposições da inauguração. São as primeiras exposições que foram montadas lá. Essa é interessante também, porque aqui a gente deu uma das nossas. A gente atrasou um pouquinho no projeto, mas eu juro que foi a única vez que isso aconteceu com a gente. E daí tinha um britânico que ia fazer a exposição e ele falou, com esse prazo eu não faço mais. Aí os clientes disseram pra gente, legal, vocês vão fazer. A gente saiu na obra catando esses pontaletes aí e a gente se virou e fez essas exposições aí. Algumas ficaram bem interessantes, outras como essa aqui não deram certo, teve muita reclamação. A gente não é muito experimentado em fazer exposição. Esse é o foyer do auditório, teatro, de Tucujo. Esse é o pé direito, onde está a biblioteca embaixo e o educativo em cima, no mezanino.
Essa coisa de ter essa pele do filtro também é importante, porque tá vendo? Lá no fundo é a janela do vizinho, a lavanderia do cara, sei lá. Então era bom um certo resguardo, né? Transparência não é tudo na vida. Esse é o administrativo que você vê lá da escada rolante, vê a praça lá embaixo, as duas senhorinhas ali que a gente pagou um café para elas ficarem aqui na foto. Aqui é o que eles estão chamando de praça do museu. Quando a escada rolante chega lá em cima, você dá de cara para a Paulista, e agora virou um ponto de selfie. Quem for para São Paulo, é o mínimo que vocês podem fazer depois disso, é visitar o Instituto, faz a foto, o selfie lá, hashtag Andrade Moretti. Mas não é, esse cara não entendeu nada, é o contrário, pessoal. É a Paulista, isso aqui tá... essa é a Renatinha de novo, mas que justamente essa foto eu gosto porque ela dá essa imagem, né, que eu falei lá no comecinho, como criar essa atmosfera de um instituto de fotografia na Paulista. Então esse véu que essa fachada ele cria um pouco esse filtro. Escadas rolantes e biblioteca, nível da Paulista, a pracinha, o prédio. Essas fotos eu botei aqui porque o Nelson Con gosta. O pessoal tirando selfie lá. Ela tem essa coisa durante o dia, essa capa é bem mais neutra, ela faz o prédio entrar na volumetria irregular da Avenida Paulista, mas à noite, aí tem uma coisa importante, porque embora eu tenha dito que a Avenida Paulista é uma avenida que tem uma vocação cultural, 90% dos edifícios da avenida são corporativos. Então, às 6h30 da tarde, o paulistano trabalha até 6h30. 6h30 da tarde, o cara bate o cartão e vai embora. O último que sair apaga a luz. E aí a Avenida Paulista, durante os dias de semana, a partir das 6h30, ela morre. Nessa hora, as casas de cultura elas têm um papel diferente. Aí sim ela é mais extravagante. A gente tem uma iluminação de fachada bem potente, que a partir das 6h30, quando começa a escurecer, ela é acesa e ela chega até a iluminar a calçada da Ilha Central. Então ela cria, e a gente brinca que é uma luminária gigante, né, na Avenida Paulista. Ela cria essa vida, contribui para dar animação para a Paulista. Esse é o último slide para mostrar para vocês que não era só piadinha. Essas são as equipes que trabalharam nesse projeto. Né? Você imagina que cada equipe dessa aí tem uma média de 4, 5 profissionais envolvidos. É uma monstruosidade. A gente aprende muito com esses processos, porque a gente conversa com muitas pessoas, com muitas abordagens diferentes, e a gente como arquiteto não precisa e não deve, eu acho que a gente não deve pretender dominar todos esses assuntos, pelo contrário, a gente deve justamente conversar com essas pessoas sempre que a gente precisa. Bom, gente, é isso, falei bastante, obrigado aí pela atenção. O microfone não ajudou muito, mas a gente ouviu bem. Eu só fazia às vezes ruidinho. Vamos abrir aqui para uma pequena conversa, enquanto a gente ainda tem algum tempo. Eu só queria iniciar provocando. Engraçado, quando eu estive lá a primeira vez, uma coisa que me intrigou, não fiz o selfie. Hashtag Andrade Moretti. Era justamente esse véu de vidro na frente do volume vermelho. Acho que agora eu entendi. Enfim, a ventilação. A minha provocação, Vinícius, você convoca muito pensamento em torno a essa questão da industrialização da arquitetura e da pré-fabricação. No entanto, quer dizer, é uma obra que não, apesar disso, ela não entra no paradigma da repetição. Né? E a gente, por outro lado, vive um entendimento assim, muito continuado de que não alcançamos na construção brasileira, né, industrializar ou prefabricar como uma missão mal sucedida, digamos assim. Então eu queria
provocar você no sentido de falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que você enxerga na obra de vocês e, apesar dos problemas de que cada terreno, que cada lugar traz, esse tema da industrialização da prefabricação, apesar da não repetição. E em seguida acho que a gente pode, é uma primeira pergunta, não sei se a gente já pode abrir para um bloco mais de, pelo menos mais 2 perguntas. Gostaria de... Se apresente, por favor. Meu nome é Bianca. Estava ali comentando o tempo todo, porque tivemos a oportunidade no início desse ano de visitar esse prédio maravilhoso. Não, em breve vou postar. Cara, uma vista maravilhosa pela construtora. Graça. Quase fui expulsa de lá pela quantidade de fotos. Fui arrastada, na verdade, na hora para fora. Teve algumas partes assim que eu fiquei ali testificada e eu acho que pelo tempo isso não chegou a comentar. Aquele restaurante ali embaixo, o cafezinho, né? Não vai ser só um restaurante. A segunda parte que me deixou muito curiosa foi a escultura. Eu queria entender o motivo daquela escultura, tipo, tudo bem, é abstrato, mas enfim, aquela escultura me deixou muito pensativa. E, poxa, eu preciso comentar o uso do painel na lateral para poder esconder toda a parte de infraestrutura que tinha gás, enfim. Aquilo dali foi magnífico. Tipo, as pessoas passam por ali e não percebem que está ali, mas está. E quem presta um pouco mais de atenção do que olha, aí vê o perfil, no caso a chapa perfurada, e aí consegue ver toda a imagem do. Basicamente é isso. Eu queria agradecer por ter me dado essa oportunidade de ver uma coisa maravilhosa. Eu vi construída, na verdade, no início, eu fui em São Paulo 2 vezes, eu vi construída, depois eu tive a oportunidade de entrar e ver pronto. Acho que é um pouquinho disso. Queria agradecer por ter feito essa coisa linda, maravilhosa e boa noite. Obrigado. Mais uma pergunta para a gente... Você. Meu nome é Leonardo. Uma coisa recorrente assim, que eu vejo no trabalho do seu escritório é um pouco trabalhar a luz e meio que a opacidade, a translucidade. Assim. E você mostrando o histórico das tipologias analisadas, geralmente não tem essa relação. Vocês despertaram isso, meio que trazendo uma inovação para essa tipologia. É algo que vocês fazem intencional ou é só... Boa pergunta. Vou pensar um pouco e deixar ela para o fim, para ver se eu arrumo uma resposta inteligente. Vou começar pela colega ali, que acho que é mais fácil. Eles vão achar que eu paguei, né, para falar. Agradeço muito a gentileza, o cumprimento. A escultura do Richard Serra, que está reconhecido internacionalmente, uma escultura que faz parte de uma coleção que chama Echoes, porque são chapas que ficam colocadas uma muito distante da outra e supostamente a vibração dela se comunica com a outra, tá? Eu não sei, eu não entendo nada de arte, eu sou pedreiro, então deve ser boa. Eu acho assim, não sei se ela precisava estar naquele lugar, talvez seja isso que você esteja me perguntando, mas se não for, é o melhor que eu posso responder para você. Eu acho muito interessante, não entendo nada de arte, talvez aquele lugar não seja grande o suficiente para aquela obra, mas tá lá, isso é uma definição inclusive que não nos competiu, né? Tipo, nem consultar.
Com relação à provocação do colega diretor da faculdade, eu acho que essa é uma reflexão muito pertinente. Eu tenho conversado muito sobre isso, tenho ouvido muito, eu sei que essa é uma pauta constante. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que, na verdade, a industrialização já dominou a construção do país. A gente sabe, né, o CAL fez uma pesquisa ano passado, Datafolha fez uma pesquisa ano passado, contratado pelo CAL, e constatou que 85% de todas as construções do Brasil, dos últimos 10 anos, se não me engano, foram realizadas sem nenhuma participação de algum técnico, engenheiro ou arquiteto, 85%. Então, tudo que nós estamos discutindo nas faculdades tem atingido 15% da nossa população, grosso modo. Eu acho que é a arquitetura que não alcançou a população, não é a industrialização, porque, na verdade, desses 85%, que tem muita coisa misturada aí, né? Nesses 85%, tem favela, tem cortiço, tem autoconstrução, autogestão, tem loteamentos irregulares, mas nesse bojo a industrialização está muito presente. O cara que faz aqui, as comunidades de Salvador, o bloco cerâmico, que é a indústria da construção civil, a laje pré, indústria da construção civil, a telha metálica, indústria da construção civil, ou seja, a construção civil, até ferro, armadura pré dobrada e amarrada já é vendida. Então, eu acho que a indústria da construção civil já conquistou esse público, quase que integralmente. Quem não conquistou fomos nós, arquitetos. Acho que esse é um desafio para nós, para eles, né? Para você talvez ainda, eu já fui, né? Já estou gentrificando, fazendo museu, mas vocês, jovens arquitetos, existe 85% das cidades do Brasil que não estão recebendo a atenção dos arquitetos, e provavelmente são os 85% que mais precisam, né? Acho que esse é o ponto. Como é que a gente faz para atender a verdadeira demanda das nossas cidades? Que não é, né? É muito legal, mas não é um instituto de cultura que o Brasil está precisando, obviamente, sabe disso. Eu acho que a indústria, eu até ia dizer o seguinte, talvez como um ensaio de resposta para você. Talvez a indústria da construção civil seja mais um aliado nosso do que um inimigo. Esses caras chegaram, eles têm uma capilaridade absurda. Então, a Gerdau está em qualquer obra dessas que você for. Qualquer um. O aço dela, o vergalhão, vai lá, é distribuído, tem capilaridade, qualquer depósito de material tem o ferro deles. Como é que esses caras chegaram lá? Como é que a gente pode trabalhar com eles? Hoje a gente está falando disso hoje, né, Sérgio? A ATIS, né, que é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. O CAL tem edital, a União tem edital, tem dinheiro, né? Para quem não sabe o que é a ATIS, nos cinemas americanos, quando o cara é preso e o policial fala: se você não tiver dinheiro para um advogado, o Estado vai te fornecer um, né? Que em geral significa você se fudeu, né? Mas, no caso do ATIS, é o seguinte: se você não tem dinheiro para contratar um arquiteto, o Estado tem obrigação de te pagar um. Isso é uma lei que foi assinada lá, tem um termo, né? Pela Dilma. Isso é uma lei. Então, o Estado, teoricamente, tem a obrigação de fornecer arquiteto para quem não pode contratar um. Existem editais, linhas de financiamento para isso. Eu acho que isso é um caminho. E acho que, ao contrário do que a gente pensa no primeiro momento, a industrialização é dominante no Brasil na construção civil, e eles podem ser um caminho justamente para os arquitetos prestarem serviços, como hoje acontece às vezes. Por exemplo, tem a Gerdau tem escritório de arquitetura, às vezes ela oferece projetos. O vendedor fornecedor de marcenaria oferece projeto de graça para esses caras, de graça porque a empresa está pagando ele, mas enfim. Existe uma cadeia de muitos arquitetos que se formam, que vão trabalhar nas empresas e acabam fazendo assistência técnica por meio das empresas. Como é que a gente pode aprender com esses caras e ter um acesso independente, né, desvinculado das empresas? Acho que essa é uma questão para a nossa era. Leonardo. Então, essa coisa da translucidez, eu acho que faz parte daquele sincretismo que eu te falei. A gente tinha aquela história de querer matar o pai, né? A nossa formação dizia
A arquitetura é bruta, é forte, ou é preto, ou é pena de concreto, ou é janela, piso, teto. E a gente queria dizer, não, tem o meio termo, tem nuances. Para a gente era importante trabalhar com as nuances, uma certa delicadeza. E isso vai em vários aspectos da nossa produção. Tem a ver com as palafitas mesmo, como você intuiu. A gente é menos definitivo nas nossas construções, elas são mais leves, mais frágeis, menos duráveis. E é menos definitivo nas determinações também. Não é preto ou branco, tem nuances, tem translucidez e tal. E eu, com essa experiência, eu particularmente eu prezo um pouco de translucidez na vida, às vezes. Acho que nem tudo precisa ser transparente, 100%, né? Por isso que eu não sei se vocês já olharam, eu não estou em nenhuma rede social, por exemplo. Então, eu não sou um exemplo maior de transparência. Eu preservo uma certa opacidade até na minha vida pessoal. Isso já tem uma potência de transformação social, uma potência da gente atingir esses 85% da população que eu estava falando. Então, eu gostaria de saber como foi esse processo para vocês. Se vocês refletiram sobre isso, se vocês tiveram alguma empreitada nesse sentido, se encontraram dificuldades. É isso. Para assistir, assim, porque conhecia o escritório de nome, mas não conhecia o trabalho, do legal, tinha sentido. Então, eu era surpresa pelo esse viés do comportamento ambiental. Eu sou
mais possibilidade de controle da ventilação através dos pavimentos com têmpolas internas. E ao que parece, assim, a indústria da construção civil, nessas últimas décadas, elas têm simplificado ao máximo as possibilidades as fazer se vende no mercado, se apresenta. Eu queria saber o que você poderia falar alguma coisa a respeito disso. Sim, duas perguntas em uma, né? Eu acho que o projeto complexo, quando a gente trata de projetos pequenos, como casas, unifamiliares, eu acho que tem um processo todo particular, diferente. Mas a partir do momento que os projetos são mais complexos, a gente deve começar com uma consultoria de outras disciplinas, outros saberes, né? Essa é a minha visão. E também um método de trabalho que foi construído fazendo concursos, que foi assim que meu escritório cresceu. A gente faz as primeiras conversas com consultores mínimos. Como a gente faz isso? É impossível, na minha visão, né, começar um projeto, primeiras ideias, juntando 76 equipes diferentes. Acho que não sai. Mas, normalmente, a gente junta alguns parceiros, consultores, que, de certa forma, representam um grupo de parceiros que vão trabalhar na equipe no futuro. Então, por exemplo, a gente trabalha nas primeiras ideias com um consultor de estrutura, um consultor de conforto, que tem outros nomes hoje em dia, arquitetura e biosfera, sei lá, dependendo do consultor tem um nome sofisticado, mas esse cara que entende de desempenho bioclimático está no começo da conversa. De certa forma, ele está representando desde instalações prediais, climatização, fachada. Aí temos um consultor de paisagismo, dependendo do projeto. Por exemplo, no Instituto, o paisagista entrou só no fim do final, porque é um lote minúsculo e o prédio é um peru no Pires. Mas normalmente a gente reúne uma equipe mínima que, de certa forma, representa uma série de consultores que vão trabalhar no futuro. Então a gente tenta fazer essa adivinhação para montar essa estrutura, essa equipe mínima. Com essa equipe mínima a gente faz as primeiras discussões, tem as primeiras ideias de projeto. Normalmente, a partir disso, são conversas, né? Na prática, 2 ou 3 reuniões em grupo, a gente volta para o escritório, digamos, e desenvolve o desenho com base nessas premissas. Quando o projeto for ser mais detalhado para frente, aí esses caras voltam como projetistas. No primeiro momento, eles vêm como consultores e parceiros. Acho que essa era uma pergunta que você tinha feito. A segunda questão é a interferência da Paulista, ou seja, a importância do lugar na arquitetura, né? Para mim, eu vou responder a sua pergunta pela inversa, né? Pela negativa. Eu não consigo imaginar esse prédio em outro lugar. Para mim, esse prédio, ele faz sentido ali onde ele está. Se fosse em São Carlos, se fosse num campus, seria outra discussão inicial, porque a gente começa a discutir um projeto, uma edificação, com os dados do programa, os dados do lugar e as questões que nós mesmos arquitetos colocamos para complicar um pouco o nosso trabalho, né? Mas, portanto, é inconcebível para mim o prédio tem tudo a ver com o lugar onde ele é feito, e isso tem a ver com as exigências técnicas de logística, mas também com a paisagem em que ele está inserido, com os ventos do lugar, com a visual, com a dimensão do terreno, né? Eu até comentei, normalmente um instituto cultural, um museu, ele prefere, né, se é que a gente pode falar assim, terrenos grandes para se configurar de uma forma horizontal, que permite múltiplos circuitos livres e tal. Ali era um terreno pequeno, então isso é determinante no desenvolvimento do projeto. E no caso da Paulista, adicionalmente, sim, é um lugar muito restritivo, e essa restrição teve impacto muito grande na escolha do sistema construtivo, que não foi uma decisão nossa também, foi uma discussão conjunta entre a gente, projetistas de estrutura, projetistas de fundações e o gerenciador. E no final essa discussão também incorporou o engenheiro de produção que eu falei, que fazia o planejamento logístico. Isso daí tem uma influência tamanha que
ele mexia até no tamanho de alguns passos para poder encaixar uma estrutura de treliça mais leve para poder entrar de caminhão na Paulista. Então, essas interferências elas resultam em modificação no espaço projetado, não só na logística, né? Muito bem. Olha a minha memória, meu drive externo. O que ele perguntou mesmo, Gustavo? Foi ele. Isso. Eu acho que essa pesquisa foi muito, para a gente foi muito importante ter vivido isso. Como eu falei no começo, nunca foi muito planejado isso, foi uma coisa talvez de afinidade, a gente gostava. Eu particularmente sempre tive uma certa admiração por essas construções populares e para mim acabou sendo uma ferramenta, um aprendizado incrível. Eu acho importante eu reconhecer, tributar isso, né? Aprendi muito olhando esses lugares, vivenciando. Eu cresci na periferia de São Paulo, era uma família de classe média, nunca fui pobre, mas uma família de classe média que vivia na periferia. Eu convivia muito com esses espaços, sempre tive uma certa fascinação. E essas coisas dão volta na vida, né? Hoje eu tenho 52 anos de idade e tenho dedicado parte do meu tempo fazendo projetos para moradia popular, tentando introduzir sistemas mais populares na moradia popular, porque às vezes eu acho que essa industrialização que a gente tem leva a uma padronização de uma arquitetura meio mediterrânea nas nossas favelas e comunidades. Então eu tenho trabalhado com algumas comunidades, fazendo projetos mais leves e tal, porque é muito comum, às vezes, nas comunidades, o cara fala, pô, eu quero minha casa de tapume. Eu não, quero a minha de tijolo. Então, a síndrome dos 3 porquinhos atinge todas as classes. E eu tenho trabalhado um pouco nisso, o que para mim hoje é um manancial de muita satisfação pessoal. Eu tenho trabalhado com um movimento de ocupação do centro também, que é o MSTC. A gente está fazendo agora um pavilhão para eles, muito interessante, construído dessa forma. Esse ano a gente ganhou um concurso para fazer a expografia da Bienal de Arte de São Paulo, que é feita com madeira, nós de aço e policarbonato. A gente convenceu a Bienal a doar todo esse material para esse movimento. Então a gente vai construir para eles, com esse material, um barracão construído dessa forma. E agora sim, uma aceitação, porque tem isso também, que eu tenho que dizer, o meu escritório tem 23 anos, então a gente fala, ó, nós vamos fazer para vocês um barracão de madeira e plástico, e eles acham legal. Fala, pô, o escritório do Vinícius, tá falando que é legal, essas coisas ajudam, né? Você vai construindo também um certo respaldo. E por fim, a pergunta que terminou no Castilho, né? A indústria do Castilho. Sim, eu tenho acompanhado muito, eu sou um catalogueiro de indústria, né, da construção civil. Desde a minha primeira obra eu trabalho vendo catálogo de fornecedores. E tenho visto muitos movimentos. Eu tenho, na verdade, assim, no largo prazo, a indústria, a oferta de produtos cresceu muito, mas eu acho que recentemente fortaleceu as normas de desempenho técnico, essa coisa se estrangulou. Eu acho que houve um estrangulamento importante mediante uma demanda técnica, uma exigência muito grande. Por exemplo, tem muitas linhas de caixilho que a gente já usou que sumiram do mercado, porque elas não atendem à norma de desempenho atual. Então, eu acho que existe uma discussão, eu não sei se era por aí que você vinha, mas da forma como eu vejo, uma discussão que está relacionada com essas normas de desempenho, que para mim é parecido com a mediterrânea no nosso repertório arquitetônico. É uma norma de desempenho de padrão corporativo internacional, não é só isso que ela faz, né? Ela tem a sua importância, mas ela acaba nos impondo, assim como os índices de certificação LEED, por exemplo, acaba nos impondo repertórios e nos impõe uma régua que serve muito bem para alguns países da Europa, dos Estados Unidos, mas não serve para nós. Isso vale para o Castilho. Tipo, a gente tem um Castilho desenvolvida na arquitetura excelente, que funciona muito. Eu não posso fazer um caixilho de ferro, não posso fazer a ventilação cruzada, porque a norma de desempenho não permite, porque ela não tem desempenho acústico, por exemplo, as pivotantes. Elas não passam na norma. Fazem ponte térmica. Ora, para o nosso clima, a ponte térmica não faz nenhum sentido. É irrelevante, mas os nossos caixilhos têm que respeitar
a um desempenho com relação à fonte térmica. Então, acho que são distorções que a gente normalmente vão com o tempo se balanceando, mas eu acho que a tendência nossa de absorver esses indicadores nacionais de uma forma pouco refletida. Isso vale para o Aqua, para o LEED, que um LEED é uma loucura, você faz um prédio de vidro e põe um ar-condicionado verde e uma tomada para carrinho de golfe e você pontua mais um prédio que faz ventilação cruzada. É uma distorção absurda. Eu acho que isso repercute no carro, na indústria como um todo e na cadeia do caixilho, não é uma exceção. Hoje é isso, a quantidade de linhas disponíveis é muito restrita, já foi muito maior. Eu acho que eu ponho isso na conta dessas normas de desempenho, essas normas ambiciosas que a gente quer, que não é. Eu acho que atrapalha muito. Ok, gente. Alguma pergunta mais? Professor Paulo. Não é uma pergunta, é um comentário. A sua exposição mostra uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Inclusive uma crítica velada ao brutalismo daquela geração paulistana primeiro. E também no debate, que acho que é muito positivo, as questões estruturais. Mas eu gostaria de chamar a atenção que tem uma dimensão simbólica nesse prédio que não foi devidamente exposta. A própria fundação, quando abre o curso, ela não é uma obra normal de construção de um edifício ou mesmo de um museu. É a construção de um monumento. É a construção de um monumento que é para marcar uma memória ao longo do século. Está compreendendo? Nesse sentido, eu acho que vocês souberam utilizar muito bem essa oportunidade que a Fundação Moreira Salles criou para vocês. Mas não é um edifício naturalmente normal de construção, digamos, corrente, seja de escritório, seja de habitação ou de qualquer natureza. Ele é um edifício, inclusive você vê, não há uma preocupação de ser mais alto do que os demais. Foi um concurso aberto já com a intenção de buscar uma expressão particular, marcada, e que vocês souberam utilizar muito bem, acho, nessa interpretação. Assim que acho que também a preocupação que você demonstra na construção, durante a construção, a questão do gerenciamento da montagem, disso tudo, é muito interessante, mas acho que ficou um pouco eclipsado a dimensão simbólica desse monumento, desse edifício. Eu concordo. Gente, então vamos fazer mais duas, quem sabe, mais duas perguntas para a gente encerrar. Eu sou calor, então nem sei se poderia estar falando aí. Cara, pelo amor de Deus, a festa é sua. Eu tive a oportunidade de conhecer... Como é seu nome, desculpa? Eu sou Will. Eu tive a oportunidade de conhecer, conforme você foi falando, eu fui identificando. Então, por exemplo, essa questão de ele se encaixar com a calçada, a questão do metrô, quando você sobe a escada, você se identifica, você acha que realmente você está subindo o metrô, eu achei bastante interessante. Só um comentário. Mas eu queria comentar com relação àquela estrutura vermelha que você falou que faz aquela corrente de ar, né? As estruturas que você estudou e que você comentou no início, elas são feitas de matéria orgânica, certo? Então, elas têm um tempo de duração que deve ser relativamente curto, né? E aí você comentou que a estrutura vermelha é feita de MDF, que ela deve ter tido um tratamento, deve ter alguma capa aí que faça durar mais, mas que eu imagino que ainda assim não deve ser um tempo de 100 anos. Não sei, pode até ser. Mas qual que seria a estratégia para esse caso, se isso foi levado em consideração na construção? E é isso. Obrigado. Obrigado só pelo... complementando, e se isso é levado em consideração em outros projetos? Que não estão tão bem protegidos e articulados como esse? Então eu passo para o Vinícius e depois a gente encerra. Muito bom. Perspicaz, estava prestando atenção. Isso daí era a pessoa que estava prestando atenção hoje.
Isso mesmo. MDF, ele tem um tratamento que chama ignofugante, que é uma exigência do Corpo de Bombeiros, mais um consultor. A gente tem um consultor para o projeto de bombeiros. Então ele foi passado nesse tratamento ignofugante e foi tingido. Tá? Ele não tem nenhuma proteção adicional e sim ele vai estragar antes do que a estrutura do prédio, com certeza. Isso foi discutido e isso sim é uma discussão permanente no nosso escritório. Discussão disso, nada está resolvido, porque nosso escritório tem 20 anos, então as primeiras madeiras que a gente colocou ainda estão lá, daqui a pouco elas vão começar a caducar. É uma discussão permanente. No caso do Instituto, essa foi uma discussão, a gente chegou a ensaiar a pedido do gerenciador, que nos pediu, por conta do cliente, materiais mais perenes, como foi sugerido alumínio, muito mais caro, mas como eu falei, ele estava preocupado com o dinheiro. Alumínio, cerâmica, uma placa de cerâmica, um grupo do Sul que fazia maravilhosa, fiquei apaixonado, mas não era. Assim, a ideia de ter um volume de madeira orgânico lá dentro era muito importante. É claro que, como bem observou o colega, ele está num ambiente controlado, protegido, e isso deve dar para ele, segundo o fornecedor, uma durabilidade de 50 anos. Pode ser que não chegue lá, isso não foi testado ainda, né? O MDF não tem 50 anos de existência, essa que a gente usa hoje. E aí isso foi conversado tecnicamente e ficou claro para todo mundo que em 50 ou em 20 anos, se for necessário substituir, que seja substituído, e daqui a 20 anos será um material muito mais leve, muito melhor, e talvez não seja mais vermelho também, enfim. Essa coisa agora voltando para você, é uma permanente na nossa discussão, a possibilidade desses materiais que à medida que vão se deteriorando e são orgânicos, ou seja, vão virar natureza de alguma forma, sejam substituídos, cada vez com uma melhor tecnologia, já é uma realidade. Aquela obra que eu mostrei que é no litoral, em Itamambuca, a primeira telha de fechamento o ano passado foi substituída. Ela era uma telha de aço, e ela com 8 anos, que tem isso, ela começou a fazer buraco mesmo. Ela foi trocada por uma telha de alumínio esse ano. E a casa está lá, ninguém diz a diferença, mas chegamos a discutir, em vez de fazer alumínio na cor de alumínio, fazer branca, era uma possibilidade, mas o proprietário não topou, ele falou, não quero que mude isso, porque ele é fotógrafo, é um francês que é fotógrafo, muito apegado. Ele falou, eu tenho fotos maravilhosas dessa casa assim, eu não quero que vocês mudem a cor da telha. Para nós, na verdade, era até uma oportunidade de fazer a nossa primeira troca de pele, mas não rolou. Quer dizer, houve a troca, mas é imperceptível, né? E essa é uma discussão que vem, assim, é uma cultura que a gente tenta incorporar no nosso trabalho, que é ser espaços menos definitivos, né? As divisórias, todas as nossas divisórias, em todos os nossos projetos, são divisórias leves, isso sem exceção. Ou é drywall, ou painel de madeira, ou painel de USB, sempre tendo em vista que o cliente pode e tem o direito de mudar as divisões externas, caso simplesmente ele queira. Isso também diz respeito aos materiais de acabamento. É claro que eu estou falando isso, mas como eu te disse, minhas obras têm 20 anos de idade. Pode ser que daqui 10 anos eu me arrependa muito e te desse uma resposta bem diferente da que eu estou dando agora, mas eu ainda estou otimista. Beleza, ok, gente. Eu queria mais uma vez agradecer a todas e todos e agradecer muito a Vinícius de ter vindo, veio hoje rapidamente de São Paulo, amanhã já volta, então é realmente uma alegria enorme. Eu quero também desejar a todo mundo um excelente ano de 2020, como eu falei, apesar de todas as dificuldades, e um ano muito produtivo para os novos estudantes e para os já veteranos, nossa equipe de professores e nossa equipe de técnicos administrativos. Um grande abraço, boa noite.